Pois glória a Deus, gente. Meu nome é Kelly, como o Valber falou, mais conhecida como Kelly Brown. Sou casada com o Valber, junto nós lideramos a mídia aqui na igreja, né? Os criativos. Tenho 2 filhos, a Débora que está ali atrás, de 3 meses, e o Rio que ficou em casa. E sou líder de célula aqui também de moças, para a glória de Deus. E essa noite eu quero falar um pouquinho para vocês, como todo mundo já falou aqui, né? Sobre criatividade. E o meu tema é o quê? Criativo eu. Alguém já duvidou da sua criatividade? Tem alguém aqui que não se acha criativo? Eu tenho certeza que tem, gente. Tem alguém aqui que não se acha criativo? Eu não sei fazer, eu não sou criativo, eu não consigo. Tem? Eu já me questionei muito, né? Em relação a isso. E quando eu estava orando, quando nós estávamos preparando essa conferência, que o Valber falou que eu iria ministrar, que eu só ficava ali atrás, como a pastora falou, só aqui embaixo, gravando stories, ou lá atrás. Eu comecei a orar e pedir para Deus: Senhor, me conduza em algo, né? O que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale nessa noite para encerrar essa conferência? E foi justamente isso. Essa dúvida, nós vamos conversar um pouco sobre isso, dessa dúvida que muitos têm, que eu já tive demais, que às vezes eu ainda quero me sabotar, que acho que é um problema aí de quem é criativo, de querer se sabotar o tempo todo. E quando a gente está assim, nós vamos para Deus nos renovar, trazer algo novo. E quando a gente estávamos numa reunião, eu lembro que o Pedro Henrique falou: Kelly, por que tu não fala... não compartilha algo que já compartilhou um dia aqui numa reunião, no café da manhã que nós fizemos. E a partir daí eu comecei a criar, né? Criar a ministração, comecei a escrever. Os meus insights, assim, são bem diferentes, né? Amamentando de madrugada, trocando fralda, limpando a casa. E as coisas vão fluindo, né? Às vezes no banho, como o Valber falou, nós temos umas canetinhas que a gente escreve no azulejo do banheiro, às vezes quando vem alguma coisa. Eu tenho um grupo do Eu Sozinho, como o Ebert comentou, então eu coloco tudo lá dentro, eu falo em áudio, eu escrevo, eu tiro print, então eu sempre vou colocando lá e escrevendo para as coisas fluírem. E eu vou começar em 2012, eu fui fazer a Escola de Missões Urbanas, o Avalanche, lá em Espírito Santo, com o Valber. A gente ia acabar de casar, nós casamos em novembro de 2011. E em janeiro de 2012, nós fomos para a Avalanche, passar um mês na Escola de Missões Urbanas. Olá, meu nome é Ana, eu sou líder do... Amém. Sempre tem que ter emoção na conferência, amém? E eu lembro que quando foi para preencher essa ficha, né, lá tinha tudo, o que você fazia, sua igreja local, a assinatura do pastor e tudo mais. Aí lá tinha umas 2 perguntas que eu nunca esqueci na vida. Quais eram seus dons e seus talentos? Eu falei: eu não vou mais para essa escola. Eu falei: Valber, e agora o que é que eu faço? Eu não tenho nada. Eu não sei fazer nada. Eu não... Aquele negócio, eu não presto para nada. Eu falei: meu Deus do céu. Isso, eu acho que eu tinha uns 3 anos mais ou menos, 4 anos que eu já tinha me convertido, né? Que eu estava aqui na Nova Aliança. E eu comecei a ficar super nervosa. Como é que eu vou chegar numa escola que vai falar sobre arte, missão, evangelismo, vai ter aula de fotografia, comunicação, e eu não sei fazer absolutamente nada. E eu falei: qual é meu dom? Administrar, sei lá, guardar dinheiro, organizar as coisas. E eu, de verdade, gente, eu entrei em crise. Foi numa época assim que eu acho que eu mais chorei, né? Porque pra mim, não tinha. Eu via... Em todo mundo eu via algo legal, mas em mim não tinha nada. Nada de legal, nada de bom, nada de criativo. Então, nós passamos lá um mês, Deus falou muito, foi muito legal aprender, como o Valber deu o exemplo aí do Diniz. Esse tempo que nós tivemos na escola, e eu aprendi muito, né? Nós tivemos aula sobre tudo isso que nós praticamos hoje na igreja, em relação à comunicação. E nessa época nós não servíamos nada de comunicação na igreja, né? Nós servíamos comissões urbanas. Então era evangelismo de rua, era mais essa parte cultural. Então era isso que nós servíamos. Nesse tempo nós estávamos nisso e na nossa célulazinha de casados.
Aí Deus foi falando, né? Nessa época eu não tinha nada, não imaginava que eu poderia receber algo da parte de Deus. Aí fomos caminhando. E antes de eu passar aqui para os 3 passos, em Gênesis 1, que o Valber até comentou um pouco, Deus fala sobre a criação, né? Deus é um Deus criador. E nos primeiros 6 dias, Deus nos revela a seu respeito o Criador ao falar e levar à existência as estrelas, animais, oceanos. Então, no 6º dia, Ele criou o homem, né? Que é a sua imagem e semelhança, e ordenou-lhe que enchesse a terra e a dominasse. E isso não é mais do que um chamado explícito a gente refletir sobre a criação, sobre criar. Então, assim, no início, Deus criou. Deus é um Deus criador. E nós somos o quê? Nada, filhos de Deus. Nós somos o quê? O que fala lá? Nós somos a sua imagem e semelhança. E Deus, Ele nos deu uma ordem, né? Que enchesse a terra e a dominasse. Então, nós vamos refletir um pouco sobre isso, né? Sobre o não talento que às vezes nós pensamos que nós não temos. Sobre a insegurança, sobre o medo. E hoje eu queria dar 3 conselhos para desenvolver a criatividade que já está dentro de você. Amém? O primeiro, que para mim é o mais importante, tenha um relacionamento com Deus. Isso é a base de tudo. Você ter um relacionamento com Deus é a base de tudo. E eu queria que o pessoal abrisse aí em João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. O que nós podemos aprender, gente, com essa passagem, com esse versículo? Nós aprendemos que a nossa criação, ela é um fruto de um relacionamento com Deus. Então, você ter um relacionamento com Deus é a base para você começar a desenvolver toda essa criatividade que já está dentro de você, né? As pessoas que falaram, eu não me sinto criativa, eu não me acho criativo, eu também já estive em seu lugar. Então, procure, em primeiro lugar, ter um relacionamento com Deus todos os dias. Quando a gente fala o orar sem cessar, não é passar 24 horas ali, literalmente parado, orando, lendo a Bíblia, e não ir trabalhar, e não cuidar da casa, e não ir para a faculdade, para a escola. Não, orar sem cessar é você estar realmente ligado com Deus 24 horas. Minha vida é orar sem cessar. Se eu estou no trabalho e dá um problema, eu já fecho meus olhos. Eu falo, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a resolver o problema. Senhor, me ajuda a ter algo novo. Deus me deu uma ideia nova. Se deu um branco na cabeça. Então, esse é orar sem cessar. Nós precisamos estar ligados com Deus 24 horas. Orando, tendo intimidade, tendo relacionamento, que é para a gente conseguir ouvir Deus literalmente. Conseguir saber o que Deus quer para nós nesse tempo, amém? Criar é um meio de glorificar a Deus e servir os outros, né? Todo mundo falou aqui sobre o que você faz, ou você pinta a sua arte. Eu fui muito impactada com os meninos ali da arte profética, né? Os adolescentes. E eu lembro que teve até uma amiga minha que falou, Keila, o pessoal está só ali atrás pintando. Eu falei, não, eles estão orando, eles estão ali na arte profética dele. E muitos ali eu tenho idade de ser até mãe. E eu fui lá, eu parei, eu falei, não, eu quero ver aqui uma palavra de vocês, desenho aí. E eu fiz minha palavra justamente no caderninho que eu recebi deles, né, do desenho. E assim, Deus está falando com criança, com adolescente. Não tem idade para Deus falar, né? Não é o novo, o velho, ou quem está 50 anos na igreja. Não, se você se permitir a realmente ter um relacionamento com Deus, se você se permitir a estar ali junto, Deus ele vai falar. Então, assim, as coisas vão ser destravadas e Deus ele vai te conduzir para onde Ele quer. Amém? Eu sempre peço ao Espírito Santo algo novo, né? Como eu falei antes, quando não está fluindo.
Aqui na igreja hoje, eu sirvo, além de liderar a mídia juntamente com o Valber, eu sirvo nos stories. E eu sempre estou aqui pelo culto e nem sempre a gente vai conseguir fazer algo super legal, como todo mundo já falou. Não é algo assim, a Kelly serve nos stories, quando ela chegar aqui ela vai fazer, uau, um mega vídeo. Não, gente, tem dia que eu estou super cansada, eu chegar aqui cansada, mas eu tenho meu compromisso com Deus, eu tenho meu compromisso com a igreja local, então eu venho servir. Lógico que antes eu já me preparo em casa, eu já estudo, eu já vejo o que é que eu vou tentar fazer, mas tem dia que nada flui. Aí o que é que eu faço? Eu vou lá para trás, eu oro, eu peço que Deus conduza as minhas mãos, que Deus me dê algo novo, que eu venho para cá na hora do louvor, eu adoro, eu fico aqui junto com Deus. Então, assim, nós precisamos ter isso, não só no momento que nós estamos servindo aqui, mas onde você estiver servindo, ajudando outras pessoas, você precisa pedir esse direcionamento para Deus. E o segundo conselho, que acho que é o que a gente mais faz, é não se compare, né? Não se compare com os outros. E eu vou pedir que vocês abrem Salmos 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, né? Digo isso com convicção. Quando eu estava lendo essa passagem, né, que é um hino de confiança, eu fiquei me perguntando por que nós não temos essa confiança, né? Eu te louvo porque você me fizeste de modo especial e admirável. Então, por que nós não nos sentimos assim? Por que você não se sente uma pessoa especial? Porque você acha que só o outro, né? Ah, eu danço, mas fulano tira foto. Ele é melhor do que eu porque ele tira foto. Eu faço uns stories. O Rafael edita os melhores vídeos no computador. Eu não uso computador, é só o celular. Porque ele é melhor do que eu. Por que eu vou ter que passar o tempo todo me comparando, né? Fulano é melhor do que eu. Ah, mas eu não sei fazer fotografia. Ah, mas eu não sou boa nisso. Ah, mas eu não consigo ler. A gente sempre faz uma meta, né, durante o ano. Eu não consigo ler 12 livros no ano, 50 livros no ano. O Valber lê muito, é a pessoa que mais me inspira, né? A ler, está sempre no meu pé. Só que quando eu vou escrever meus sonhos, né, ali em janeiro, o que é que eu quero para o ano, eu não coloco mais meta de leitura de livro, não. Eu vou ler. Eu sempre coloco assim: Deus me ajude a ser uma cristã melhor, me ajude a ser uma líder melhor, eu quero ser uma melhor líder esse ano, eu quero ler mais livros esse ano. Então, às vezes, tem uma pressão tão grande o tempo todo ali, que você tem que ser isso, você tem que ler 50 livros, você tem que empreender, você tem que ganhar muito dinheiro, você tem que ser o melhor, que a pessoa acaba se sufocando e você, em vez de usar isso para glorificar Deus, de você ser bom, você começa a se diminuir e achar que o outro sempre vai ser melhor do que você. E eu já fiz isso milhares de vezes, né? Meu Deus, eu não consigo, eu não vou conseguir falar, eu não sou boa nisso, e eu sou muito, minha voz é horrível pregando, minha voz é enfarenta no microfone, meu Deus, e minha oração não é ousada, e minha voz é mansa. Então, assim, Deus, Ele te fez único, e você precisa compreender isso, e trabalhar isso e desenvolver isso para a glória de Deus, né? Não é para a minha glória, não é para a sua glória. Tudo aquilo que nós fazemos é para a glória de Deus. E nós precisamos ter essa convicção da forma que Deus nos criou. E essa comparação, muitas vezes, é porque nós não entendemos verdadeiramente o nosso valor em Deus. E nós esquecemos em quem nós somos em Deus. E você acaba se diminuindo e deixando essa comparação crescer a cada dia mais na sua vida. E você pode mostrar, né,
mostrar quem Deus é através da sua arte. Tem um livro que eu estava lendo, o Valber falou muito aqui dos chamados para criar, e quando eu estava lendo, eu até tirei print, eu mandei para a Vitória, tem uma discípula minha que faz odontologia, e falou justamente sobre isso, sobre você ser criativo onde você estiver. Gente, a criatividade não é só na arte, não é só na mídia, né? Você pode ser um dentista que tenha um consultório super criativo, você pode ser uma professora super criativa, você pode ter uma forma diferente de ensinar. Então, assim, você precisa desenvolver realmente essa criatividade onde Deus vai te colocar. Não queira largar tudo e ir só para a mídia ou para as artes, mas Deus ele pode usar essa criatividade onde você estiver. Você só precisa realmente se reconhecer, olhar para dentro de si, saber que Deus te fez, saber quem você é em Deus, para que as coisas comecem a fluir de uma maneira melhor e para que Deus vá se revelando através dele para você, amém? Deus, ele deu algo único para você. Eu lembro que eu recebi essa palavra, acho que de umas 3 pessoas, né? Quando eu estava preparando, eu falei, meu Deus, eu não sei por que eu vou falar sobre ter medo de profeta, porque eu já tive demais. Eu já tive demais e Deus me deu uma filha profeta, né? Que coisa linda. E eu já tive demais. Eu lembro que eu não acreditava, né? O pessoal, recebi uma palavra, eu falei, não acredito, não acreditava. Eu estava aqui na igreja há um bom tempo e não acreditava nesse negócio de eu receber uma palavra. E eu lembro que uma vez a gente teve a oportunidade de ir para uma reunião com o profeta Amaro, acho que foi 2017, por aí. E ele falou algo para mim, ele começou a falar e eu só ouvindo, né? Eu falei, bora ver se ele vai acertar alguma coisa. E eu ouvindo ali, caladinha, e ele falando, e começou a falar. Aí quando ele tocou em um ponto que só eu e Deus sabia, ele falou, você está não sei quanto tempo, há 9 anos. Aí eu comecei a chorar, eu falei, meu Deus, o que foi que contou para esse homem? O que foi que aconteceu? E a partir dali, Deus começou a direcionar e realmente trazer uma cura assim para minha alma. Cura em relação a confiança, a perder o medo de quem eu realmente sou, a não me comparar com os outros, porque Deus ele me deu algo único. Deus ele me deu algo único para derramar na vida de algumas pessoas. E eu preciso acreditar e não ter medo disso. E assim como ele fez comigo, que era uma totalmente assim improvável, Deus ele pode fazer também na sua vida. E o que eu queria deixar hoje aqui é que você não tenha medo de ser quem você é, quem Deus pediu para você ser, para onde Deus lhe conduziu. Se Ele lhe der algo grande para você compartilhar com outras pessoas, não tenha medo, não se esconda, não é para a sua glória. Ore, como nós já falamos aqui, ore, peça para Deus guardar seu coração, porque tudo que nós vamos fazer não vai ser para a nossa glória. Se Deus lhe der algo grande para compartilhar, não é para a sua glória, é para a glória dEle. E Ele confiou a você isso, então você precisa ter essa alegria no Senhor. Você precisa ter essa alegria que Deus ele te criou de um modo especial, de um modo admirável. Amém? E se comparar vai te privar de conhecer você melhor, porque você vai ficar olhando tanto para o outro, que você vai perder tudo aquilo que Deus está te dando, tudo aquilo que Deus está te falando. E eu sei que muitas pessoas aqui já receberam palavra da parte de Deus, e o meu conselho é só guarde, ore, escreva, peça uma confirmação, peça um direcionamento para Deus e começa a viver isso, começa a realmente dar um passo de fé para que você consiga romper naquilo que Deus tem para você. Quando você começa a se comparar, né, lembrar das coisas que você ouviu de Deus e ouviu a seu respeito e declare isso. Então isso é uma chave. Quando vier a voz do diabo assim na sua cabeça, que você não é bom, que fulano foi melhor que você fracassou, que você não conseguiu, que você não conseguiu resolver algo, que você não conseguiu fazer, lembre de todas as palavras que Deus já te deu.
Lembre de tudo aquilo que Deus já falou ao seu respeito e tenha sempre isso em mente. Sempre tenha isso perto de você, para que você não deixe o inimigo roubar realmente a sua alegria e a sua confiança, para que você não venha fracassar literalmente no medo. Amém? E para finalizar, queria que você abrisse em Hebreus 10:35. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Então, o terceiro conselho é não desista, né? A Fiamma falou sobre perseverança, o Valben complementou aqui sobre perseverança, e eu vou falar mais uma vez para vocês. Não desista. Deus ele nos faz para sermos criativos, porque nós somos filhos de Deus. Então, você precisa ter sempre isso em mente. Eu sou criativo, eu sou filho de Deus, Deus me criou à imagem e semelhança dele. Então, eu sou uma pessoa criativa. Eu só preciso aprender a desenvolver isso e começar a aplicar na minha vida de uma maneira que as coisas consigam fluir. E todos nós temos dons, né? O problema é que você para de conhecer quem você é. Então, você tem algo especial que você consegue fazer. Aqui, nós vimos aqui na abertura, né, na apresentação do teatro, no primeiro dia, em relação a isso. Então, você tem algo que você consegue fazer. E se você já conseguiu descobrir, precisa de, além de oração, de uma dedicação. Que você estude, que você se dedique, que você comece a ler sobre isso, que você passe tempo com Deus. Então, você precisa começar a ter uma prática, né, no dia a dia que vai conseguir fazer você a dar ali um passo de cada vez, que eu sempre falo, um dia de cada vez, que você vai conseguir evoluir, que você vai conseguir crescer e desenvolver em tudo aquilo que Deus tem para você. E eu estava pensando, já pensou, se eu tivesse desistido lá em 2012, né? Quando eu pensei que eu não tinha nada de bom para oferecer para ninguém. Quando eu pensei, Senhor, eu não tenho nada, eu não tenho dom, eu não tenho talento, e comecei a me comparar. E se eu tivesse pensado em desistir da minha caminhada? Como é que eu estaria hoje, né? O que eu tinha parado? O que eu tinha perdido nesse tempo todo? Então, nós precisamos ter isso em mente todos os dias, de não desistir daquilo que Deus tem dado para nós. Tenha prazer na vontade de Jesus na tua vida. Eu estava conversando ontem com os meninos ali da arte profética, e eles falaram, a gente estava conversando, e eles liberaram uma palavra realmente sobre isso, né? Que nós precisamos ter prazer do desejo, né? Nós precisamos ter prazer no que Deus tem para nós. Nossos desejos precisam estar alinhados com o desejo de Deus. É por isso que nós precisamos ouvir Deus, para saber, porque às vezes Deus quer nos mandar para um lado e nós queremos ir para outro. Deus quer nos fazer um profeta e eu quero ser um ministro de louvor. Deus quer que, sei lá, eu seja pastor e eu não quero. Eu quero só focar na minha empresa. Então, assim, nós precisamos parar e pensar. O que Deus quer para a minha vida? Nós precisamos entender os processos de Deus para a nossa vida e começar a caminhar, porque não é de um dia para a noite que eu viro um pastor. Eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu vou cuidar de gente, eu vou começar a fazer a vontade de Deus. E isso caminhando, eu posso estar estudando, eu posso estar trabalhando. Não vai impedir disso que isso aconteça na minha vida. Mais cedo o Denis estava cantando aqui, né? O Profeta MC estava aqui no intervalo das duas sessões, e o Bob até falou, veio um filme assim na minha cabeça que eu quase chorei. O Denis, ele caminha com a gente desde o início da caminhada, aí, 2007, 2008, eu não lembro direito. E nós já fizemos tanto evangelismo nessas ruas. Gente, não tinha desculpa. Né? Eu saía da minha casa, lá da Nova Imperatriz, a pé. Nós íamos para a Vila Lobão. Todo final de semana eu estava na igreja, isso a pé, né? Não pagava táxi, eu não tinha transporte na época. E nós nunca fomos abalados pelo sol, pela distância, pelo cansaço. Eu dava final de semana, eu trabalhava o dia todo, à noite eu estava fazendo minha faculdade.
E final de semana eu estava na minha célula na igreja, na época do Jussara, ia à tarde, já ficava para os cultos. Quando tinha evangelismo, nós íamos e nós rodávamos essa Imperatriz toda. A pé, evangelizando, falando de Deus, levando uma palavra de esperança. E nunca teve a desculpa, né, do cansaço, hoje eu não posso. Então, assim, depois de um tempo, os frutos, eles vão sendo colhidos, né? Você vai, você planta, você investe tempo em Deus, você estuda, às vezes ninguém está vendo, né? Você não está ali fazendo para aparecer. E eu lembro, quando ele estava ministrando, eu lembro que o pastor Jane fala, né? Respeita a minha história. Respeita a minha história, porque de investir tempo e dinheiro para conferência, para ir para fora, para estudar, para evangelizar, para rodar a Imperatriz toda, falando de Deus. Eu já fiz mais o Valben, não foi pouco, né? Então, isso não é para nossa glória. Então, tudo que a gente tem colhido hoje são frutos de tudo aquilo que nós plantamos ali no secreto, de tudo aquilo que nós derramamos e nós nos colocamos disponíveis para viver, né? Na nossa igreja local. E nós sempre temos algo para oferecer, né? Como eu falei, nós precisamos estudar e se dedicar. E hoje em dia, acreditar na própria criatividade, ela é um comportamento novo para muitos. Porque você sempre acredita que o outro ele é mais criativo que você, que o outro consegue fazer melhor do que você. Mas quando você chega ali de falar, eu sou criativo, eu sei fazer, nós hoje temos muita dificuldade em reconhecer aquilo que nós conseguimos fazer na nossa igreja local, ou na vida das pessoas, ou até mesmo no nosso trabalho. E hoje eu quero deixar para vocês, né, que vocês consigam realmente compreender isso, que vocês consigam entender o tanto que tem de criatividade, o tanto que tem de criatividade na sua vida, porque você é um filho de Deus. E nenhum corredor, ele recebe uma medalha sem correr a corrida, né? Ela existe uma recompensa de vida eterna e plenitude de tudo que Deus prometeu. Se você correr essa corrida com perseverança. Então, nós precisamos ter perseverança em tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos respeitar o nosso processo. Amém?